Muito bem, boa noite. Boa noite àqueles que também nos assistem pelas redes sociais. Nós entendemos que, pela situação que nós temos passado aqui no nosso estado, essas últimas horas, principalmente de ontem para cá, tem chovido muito aqui, então entendemos que isso também tem impedido que alguns irmãos possam vir até a igreja hoje. Mas aqueles que podem, nos assistam aí pelas redes sociais e queremos então prosseguir no nosso estudo sobre restaurando o altar no lar. Abram suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. E também Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 12. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora vamos para Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos orar. Pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Oramos por aqueles que não podem chegar por motivos de saúde ou deslocamento. Oramos também pelas pessoas que têm sido afligidas por conta das chuvas, enchentes que infelizmente têm tomado alguns lugares aqui do Rio Grande do Sul. Então oramos para que, pela tua graça e misericórdia, ó Deus, o Senhor poupe a vida das pessoas, mesmo que sejam bens materiais que se vão. Oramos para que o Senhor possa permitir que nenhuma vida se perca, ó Deus. Também trabalha no coração dos nossos irmãos. Oramos ainda pela vida do Paulo Júnior, cuja mãe está na presença do Senhor. Agradecemos a Ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos novamente imaginar uma situação hipotética. Eu sempre tenho falado de situações hipotéticas quando nós iniciamos, mas pense o seguinte: pense numa família cristã cuja vida espiritual está em frangalhos. Uma família que se diz cristã, mas que não lê a Bíblia juntos, que não oram juntos, que o culto doméstico foi deixado de lado, que o tempo com Deus sejam orações, seja antes de dormir, na hora de acordar, antes das refeições, que essas coisas tenham sido deixadas de lado. Pensem que famílias que agem dessa maneira, por vezes elas tomam decisões baseadas no seu próprio entendimento, muitas vezes brigam, e situações que nós sabemos que são parte de pessoas e famílias cuja vida cristã está distante de Deus. Então, meus queridos, infelizmente, nós podemos dizer que tais famílias, elas perderam o seu altar. Tais famílias deixaram de cumprir com a vontade de Deus, de buscar em Deus, mesmo dizendo-se cristãos, deixaram aquilo que era mais precioso de lado, o próprio Senhor. Então, uma casa que perde o seu altar é uma casa onde Deus deixa de ser adorado e, principalmente, é um local onde Deus deixa de ser buscado. Vocês sabem que nós estamos no mês da família e nas quartas-feiras nós temos falado sobre o tema Restaurando o Altar no Lar. Aos domingos falando sobre heranças emocionais
não resolvidas. E eu tenho certeza que aqueles que têm se atentado à palavra de Deus, eles têm buscado não só o auxílio do Senhor nas suas vidas, nas suas situações, nas suas dificuldades, mas principalmente têm entendido quais são as suas necessidades. O primeiro passo para nós podermos, então, colocar a nossa vida diante de Deus é o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados. Então, tudo aquilo que nós temos falado, eu creio que Deus tem nos dirigido a, como igreja, como famílias, como indivíduos, nós colocarmos o nosso coração diante de Deus, nós buscarmos no Senhor a satisfação das nossas almas e das nossas famílias. Então, este tema, restaurando o altar no lar, nós já falamos sobre algumas questões e hoje nós vamos falar sobre os frutos de um lar sem altar. Nós falamos a última vez sobre a superficialidade espiritual no lar. Como infelizmente muitos cristãos são superficiais na sua vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre as consequências, os frutos de um lar sem altar. Nós lemos 2 versículos, Efésios 5, 16 e 17, e ela vai nos chamar, ou essa passagem, vai nos chamar a vivermos conforme o Espírito Santo. E Efésios capítulo 6 vai expandir o nosso entendimento que nós não lutamos apenas contra nós mesmos, mas existem inimigos invisíveis que nós muitas vezes esquecemos que existem, que são os principados e as potestades. Então, existem os inimigos da nossa fé, que são inimigos invisíveis, e é importante nós nos atentarmos a isso. Então, existe uma batalha espiritual, não só em nós, em nossa igreja, mas existe uma batalha espiritual em nosso lar. Então, sem um altar em nosso lar, eu não estou dizendo de um altar físico, mas sem um altar ou sem um lar que busca a Deus, nossos lares estão abertos às investidas do diabo. Algumas lições importantes. Primeiramente, as consequências de um altar, ou pelo menos um lar sem altar. Como falamos, os frutos de um lar sem altar. Então, quais são as consequências? Primeiramente, decisões carnais e falta de direção espiritual. Então, quando nós deixamos de agir no Espírito ou através do Espírito, nós estamos, consequentemente, agindo pela carne. Ou seja, o nosso lado carnal, o nosso lado pecaminoso, ele começa a tomar conta das nossas vidas e isso também vai ser a respeito das nossas decisões. O texto que nós lemos, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então não existe fórmula mágica. A melhor maneira, ou a única maneira de nós vencermos os nossos inimigos e vencermos a nós mesmos é quando nós estamos buscando andar no Espírito Santo. Então, quando nós deixamos Deus de lado ou de buscar a Deus, nós temos e tomamos decisões carnais, nós priorizamos coisas materiais como dinheiro, status frente à sociedade, conforto, lazer e todas essas coisas que não são irrelevantes, mas elas não são indispensáveis. Para o cristão, isso não é indispensável. Também, discussões bobas se tornam enormes. Por quê? Porque pessoas que agem na carne, elas trazem, como os versículos 18 em diante de Gálatas 5 vai falar, iras, guerras, amarguras e tudo mais que são pertinentes às obras da carne. E, no que diz respeito à família, casamento sem direção e filhos sem rumo espiritual. Meus irmãos, eu digo a vocês, toda família que tem problemas espirituais, e isso 100% de nós temos, todos os problemas que nós temos é porque nós não nos submetemos a Deus e ao Espírito Santo. Então, todos os problemas de uma família são problemas espirituais, porque nós não estamos buscando fazer aquilo que é o correto
diante de Deus. Então, um casal que nunca ora junto, com certeza, vai viver discutindo por coisas banais, porque não buscam a Deus nas suas decisões. E aí essas discussões elas vão ficando cada vez piores, e aí nós temos casais que muitas vezes moram debaixo do mesmo teto, mas nem se falam. Pais que nunca abrem a Bíblia em casa, mas deixam os seus filhos passarem horas sendo discipulados pelo TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp e tantas redes sociais que hoje estão à frente dos olhos de muitos dos nossos filhos, porque muitos pais são irresponsáveis de entenderem a sua própria responsabilidade. E algumas famílias que muitas vezes dizem, nós não temos tempo. Não tenho tempo para investir na minha família. Só que aí nós ficamos 2, 3 horas à frente de um filme, futebol, passeando no shopping e tantas outras coisas que muitas vezes elas não são prioritárias, mas que nós temos tempo mais para investir nas nossas famílias. Nós não temos. Juízes capítulo 21, verso 25, vai dizer que Israel, ou em Israel naquela época, cada um fazia o que achava certo, ou seja, cada um fazia aquilo que estava sobre os seus próprios olhos, ou seja, aquilo que achava certo. Muitas famílias, as pessoas agem dessa forma. Pai, mãe, filhos fazem aquilo que querem, porque aqueles que deveriam liderar não lideram. Deixam que as pessoas elas vivam da maneira que querem e esse não é o padrão de Deus. Então, um lar sem altar é igual a Israel sem rei. Cada um faz o que quer e aí depois vai se perguntar, por que está dando tudo errado? Ou vai chegar frente ao pastor ou à igreja e dar desculpas porque a família está se deteriorando. Existe um ditado, né, que diz o seguinte, pais que levam os seus filhos à igreja não vão buscá-los nas portas dos presídios ou não vão buscá-los nos presídios. Então é importante, mesmo que os nossos filhos posteriormente tomem decisões erradas nas vidas deles, eles vão entender qual é a vontade de Deus e vão escolher se vão fazer o certo ou não. A grande tendência é que os filhos que crescem servindo ao Senhor, eles se desenvolvam e sejam fiéis a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 5 e 6, se você quiser pode abrir, mas Romanos 8, 5 e 6 vai dizer o seguinte, a mente controlada pela natureza humana leva à morte, mas a mente controlada pelo Espírito leva à vida e à paz. Então, meus irmãos queridos, o maior problema está naquilo que nós damos como foco para as nossas vidas. Se nós entendemos que o Espírito Santo deve controlar a nossa vida, deve controlar as nossas mentes, consequentemente vai se controlar também a nossa família. Mas eu repito, meus irmãos, nós estamos aí no dia 18 de junho. Nós começamos aí o mês da família no último mês de maio, no último domingo de maio. Então nós já estamos há quase um mês ouvindo sobre pregações relacionadas à família. E a grande pergunta é a seguinte, será que alguma coisa mudou nas nossas vidas? Será que alguma coisa mudou nas nossas famílias? Porque se nós não estamos dispostos a pagar o preço da fidelidade, não tem mágica, não tem o que fazer. Se nós como cristãos não queremos fazer aquilo que é o certo diante de Deus. Uma outra consequência, nós falamos que a primeira consequência, ou o primeiro fruto de um lar sem altar, são decisões carnais e falta de direção, mas também vulnerabilidade diante das investidas do inimigo. Efésios 6,12 vai nos dizer, ou nos lembra que a nossa luta é espiritual. Nós lemos quando fala que a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, infelizmente, o diabo, ele tem atentado contra nossas famílias, tem investido pesadamente contra as nossas famílias.
E isso muitas vezes nós não enxergamos. Vocês que são mais jovens não entendem, mas no passado nós éramos muito mais protegidos do que hoje em dia. Hoje em dia, muitas famílias estão sendo prejudicadas pela imoralidade através das telas de celular e televisão, computador e tudo mais. Hoje em dia, muitas famílias estão sendo escravizadas por conta de vícios. Antigamente, era mais difícil ter acesso a certos vícios. Hoje em dia, muitas famílias estão sendo escravizadas pelo seu próprio desinteresse quanto às coisas de Deus. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham um entendimento que quando chegasse o domingo, tinha que se estar na igreja. E hoje em dia, a prioridade de muitos é, como diz aqui no Rio Grande do Sul, ficar lagarteando no sol, quando tem sol, né? Ficar tomando chimarrão. E não que essas coisas sejam erradas, mas prioridades. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a gente entende, a cidade aí está debaixo d'água há 2 dias, só que as prioridades, elas mudam. Porque quando se tem que ir para o trabalho, quando se tem que ir para a escola, quando se tem que fazer alguma coisa importante, as pessoas fazem, elas dão o seu jeito. Agora no culto de oração, ou na igreja, ou no domingo, não, está chovendo demais, ou está com problema demais. Reitero, meus irmãos, essas situações atuais, hoje, que nós entendemos que vias estão alagadas, eu super entendo. Agora, eu estou dizendo daqueles que usam essas desculpas por vezes a fio. Que tem pessoas que só ficam doentes em dias de culto. E aí, nós temos esse grande problema. A palavra de Deus vai dizer que onde está o seu tesouro vai estar o seu coração. Então, quando nós deixamos de semear a nossa vida espiritual diante de Deus, nós estamos escancarando a porta do nosso coração para as coisas do diabo. Então, muitos lares estão apanhando porque estão lutando com as armas erradas. E aí, a vulnerabilidade, ou seja, ficar vulnerável contra o inimigo, se manifesta como? Primeiramente, divisões no casamento. Pessoas que juravam amarem-se por toda a vida, começam a afastar-se por conta de problemas que não se consegue resolver, pela falta de perdão, pela falta de entendimento. Então o casamento, ele se divide. Filhos frios, influenciados pelos valores do mundo. Crianças que já não têm mais prazer de ir à igreja. Eu já disse como pastor, eu sempre me alegrei quando, muitas vezes, a gente via crianças chorando na igreja porque elas não queriam ir embora. Elas queriam ficar brincando com os amiguinhos ou queriam ficar na escola dominical. Isso, para um pastor, isso é maravilhoso. Agora, se eu, como pai, eu não ensino os meus filhos a amarem a Deus, se chega no domingo, eu deixo eles em casa dormindo, ou eu quero passear todo domingo, né? Como estou dizendo aqui, eu estou falando não sobre questões pontuais, eu estou falando sobre via de regra. Pessoas que trocam as coisas de Deus pelas coisas supérfluas, nós estamos ensinando os nossos filhos a não amarem o Senhor, a não colocá-lo em primeiro lugar. Brigas constantes, ressentimentos, silêncio emocional, todas essas coisas, meus irmãos, além de uma porta escancarada para ansiedade, medo, vícios e desânimo. 1 Pedro 5,8. Abre lá. 1 Pedro 5,8. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Note, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. A gente sempre lembra daquelas séries africanas que mostram os leões escondidos, prontos a pegarem as suas presas. O leão, ele não chega espalhafatoso. Pelo contrário, ele vai de mansinho e quando chega perto, ele abocanha a sua presa. O diabo é exatamente dessa maneira. Entendam,
O diabo, ele não vai mostrar o pecado como pecado. Ele vai mostrar o pecado como algo gostoso. Ele vai mostrar o pecado como algo prazeroso. E muitas vezes nós vamos achar que aquilo é o melhor para as nossas vidas, e se nós fizermos, é como um copo de veneno. Cada vez que nós vamos tomando, aquilo pode e vai nos matando aos poucos. Meus irmãos, o diabo ele não é bobo. A gente não pode achar que o diabo é idiota. Satanás, ele já tem milhares de anos. Pelo menos 6.000 anos ele já tem. Ele conhece todos os meandros humanos. Ele não é onisciente, mas ele conhece os nossos corações e conhece as nossas dificuldades melhor do que nós mesmos. Eu estava pontuando hoje para algumas pessoas que muitas vezes, se nós temos dificuldade numa área espiritual das nossas vidas, o diabo, ele vai e te mostra alguma coisa como se aquilo fosse algo bom, e você vai e abocanha e você afasta o seu coração de Deus. Eu poderia ficar aqui falando para vocês sobre muitas pessoas que nesses 17 anos de vida cristã abandonaram o barco por conta de pecados. Jovens que abandonaram o seu amor a Deus por conta das coisas que esse mundo lhes oferecia. Perderam as suas vidas, perderam o seu amor a Deus. Casais que procuraram o caminho do divórcio, procuraram, em vez de verdadeiramente buscarem em Deus, acabaram se distanciando ou adulterando situações que são terríveis. Então, meus irmãos, infelizmente, quando nós deixamos Deus de lado, estamos escancarando a porta para que o diabo possa devorar. O diabo procura famílias fracas, sem Deus, casas sem oração, pais e mães que desistiram de lutar espiritualmente. Esses são os lares que o diabo procura. E, infelizmente, em muitos lares cristãos, o diabo tem encontrado a casa aberta. O tapete muitas vezes estendido para que ele possa entrar, fazer morada e destruir a família. Famílias cristãs. Efésios 6,11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. E o apóstolo Paulo vai falar quais são as armaduras de Deus. Vai falar sobre a palavra, vai falar sobre a oração, vai falar sobre coisas que são a respeito da nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, quando nós falamos restaurando o altar no lar, que altar é esse? É esse como esse que está aqui à frente? Não. O altar no lar é a oração e a leitura da palavra de Deus. Esses são os altares no nosso lar. Quanto mais próximos nós estamos desse fundamento, mais o altar de Deus ele vai ser visível sobre nossas vidas. Então, como restaurar o altar no lar? Restaurar o altar é fazer do lar um lugar de comunhão com Deus, vivendo pelo Espírito. Falamos, Gálatas 5,16, novamente. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, meus queridos, para que nós possamos restaurar o altar no nosso lar, nós precisamos de 3 pilares importantes. Primeiro, oração em família. Não é oração individual, é oração em família. Segundo, leitura da palavra. Não é leitura individual, é leitura em família. E terceiro lugar, um discipulado intencional. O que é discipulado intencional? Eu, como pai, preciso ensinar as minhas filhas a amarem a Deus, a dependerem de Deus, a olhar o Senhor não como um velhinho barbudo que mora lá nos céus e que em algum momento, o cara lá de cima. Não. Deus, Ele é a fonte da nossa vida. Ele é o supridor das nossas necessidades.
Ele é o soberano, que faz o sol brilhar sobre todas as pessoas. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem está por trás de todas as situações, quer sejam boas ou ruins, porque Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então a nossa vida, ela pertence ao Senhor, e neste quadro que Deus já sabe sobre ela, Ele sabe aquilo que é bom e ruim, e nós precisamos depender. O exemplo de Cornélio, em Atos 10:2, nos mostra que ele e sua família oravam e temiam a Deus em casa. E o que aconteceu? Deus os abençoou. Mandou que Pedro fosse lá e pudesse lhes apresentar a salvação. Existem pessoas que estão com o coração aberto para que a salvação possa chegar. E nós, como cristãos, precisamos abrir a nossa vida, abrir o nosso coração para que Deus possa nos usar, para que levemos a palavra para essas pessoas. Também, meus irmãos, Gálatas 5, 22 e 23, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós dependemos de Deus, quando nós estabelecemos o altar no nosso lar, nós estamos deixando de fora os frutos carnais, estamos trazendo o fruto espiritual, trazendo direção espiritual, proteção contra o inimigo e uma vida cheia de Deus, mostrando para todos aqueles que estão à nossa volta a quem nós e o nosso lar pertencemos. Falamos na primeira mensagem que falamos nas quartas-feiras, Deuteronômio 6, 6 e 7, guarde no coração essas palavras que hoje lhe ordeno, ensine-as a seus filhos, falando delas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Então, a palavra de Deus precisa ser o centro das nossas vidas, o centro das nossas famílias. Então, queridos, para terminar, para concluir essa noite, um lar sem altar colhe frutos amargos, decisões carnais, vulnerabilidade ao inimigo. Escancaramos a porta para o diabo. Mas como nós vimos em Gálatas 5,16 e Efésios capítulo 6, nós fomos chamados a viver pelo e através do Espírito Santo, trazendo aos nossos lares a presença de Deus, colocando uma proteção contra o diabo, sabendo que as lutas, elas não pertencem somente a nós, mas quando nós estamos firmados em Deus, a palavra de Deus deixa claro que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, a palavra vai nos dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, demonstramos através das nossas atitudes, quando permitimos que Ele haja através de nós, em nossos lares. Então, tenho certeza que Deus quer, o Senhor quer reacender o fogo espiritual em nossas casas, a começar em nossos corações hoje. Então, dobre o seu joelho em sua casa, ore diante de Deus, abra o seu coração, clamando ao Senhor que possa usar a sua palavra para não só te quebrantar, mas salvar talvez o seu esposo, esposa, filhos, talvez até mesmo você que nunca abriu o coração a Jesus. Hoje pode ser a noite de salvação, e se caso algum irmão está ouvindo essa noite, essa palavra, mesmo que talvez você não pense que essas coisas possam lhe alcançar, que talvez a sua família já está protegida, precisamos ainda assim abrir os nossos olhos, porque talvez podem se ter brechas aonde o diabo pode ter penetrado. Certa vez eu preguei aqui na igreja sobre os elos mais fracos. Não adiantam os pais estarem firmes espiritualmente se os filhos estão fracos na fé, porque são através dos filhos que Satanás vai entrar no seio das nossas famílias. Então nós temos a responsabilidade de zelar pelas nossas famílias. Pelas nossas famílias. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pedimos, Senhor, que abençoe essa noite. Agradecidos nós estamos pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, abençoa nossas famílias, que sejamos homens e mulheres de Deus, filhos que servem ao Senhor.
que nossas famílias representem o amor que nós temos por Ti. Agradecemos pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.